Oi, gente, tudo bom com vocês? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Sapiens, uma breve história da humanidade, do Yuval Noah Harari. Vamos lá? E eu começo esse vídeo já mostrando a capa aqui para vocês, tá? Do livro. Eu li ele no Kindle, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês também, tá? Que é até maior, mais fácil de ver, né? Eu tinha muita curiosidade de ler esse livro. Eu tinha ouvido comentários maravilhosos sobre ele, então eu estava muito curiosa. E assim, não é uma leitura rápida, eu demorei acho que 14 dias para ler, porque são muitas informações. O livro tem 459 páginas, tá? Foi publicado em 2015 pela LPM, tá? E ele fala bastante, basicamente, sobre a evolução humana e a biologia. E aí eu quero começar esse vídeo falando sobre a minha pauta, né? Normalmente eu faço uma pauta usando só essa parte da frente, né? Com os dados mais importantes. Só que no livro do Yuval foi impossível eu fazer um resumo simples, porque é muita informação. Então, ó, já deixo aqui meio de antemão para vocês que eu vou usar a colinha mesmo para não esquecer nenhuma informação, porque para mim, pelo menos, é impossível lembrar de tudo que o livro fala. O livro é muito completo, assim. Eu fiquei muito surpresa por causa disso. Ele retrata tudo que você pode imaginar, basicamente, assim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas eu já quero deixar de antemão que eu vou dar uma colinha, né? Então o livro tem a capa, que eu gostei bastante, ele começa com uma cronologia, né? E aí ele entra na pré-história. E o livro ele é dividido em 4 partes, tá? Eu vou falar de cada uma delas, mas só para vocês situarem, a parte um fala sobre a revolução cognitiva, que é o ponto da história, né? Quando a história independe da biologia. Fala bastante dos caçadores-coletores, que eu vou explicar melhor. A parte 2 é a revolução agrícola, que é quando se estabelece, né, o trabalho e a casa. A parte 3 é a unificação da humanidade, que ele pega do período de 1500 a 1900, mais ou menos, né, o império, o comércio, a construção da moeda, né, que é em 640 antes de Cristo, e um pouquinho sobre a exploração de territórios. A parte 4, que é a última, é a Revolução Científica, que ela se inicia de 1945 até os dias atuais. E a gente tem um epílogo muito explicativo também, a gente tem notas, a gente tem imagens, referências de livros bastante, assim, é um trabalho bem completo do Yuval, né? Eu já falei do Yuval aqui no canal, eu admiro bastante, né? A gente tem estudos também, pesquisas, é um livro muito bom, tá? Então, antes de começar a falar melhor do livro, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal e compartilharem para que possa chegar a mais pessoas, tá? Eu tenho ficado muito feliz, assim, com o número de inscritos aumentando, no meu Instagram também, no Facebook, enfim, no meu blog, que chegou a 500 inscritos essa semana. Então, eu quero agradecer a todo mundo que tem me acompanhado nas leituras. Isso fortalece e me dá mais ânimo para continuar criando conteúdo para vocês, tá? Então vamos lá, a parte um, que começa a retratar por volta de 150 mil anos atrás, tá? E fala das espécies Homo rudovensis, o Homo erectus e os neandertais, tá? Ele fala de toda a nossa civilização, né, dos Homo sapiens, né, e como a gente veio se transformando, né? Antes de chegar no Homo sapiens, em nós, né, como somos conhecidos agora, com as nossas características, né, os neandertais eu já tinha ouvido falar bastante, os outros dois modelos de humanos eu não conhecia ainda. E aí ele cria muitas teorias, assim, porque a pesquisa ela desenvolve muita teoria do que foi o passado, as descobertas, né? Os paleontólogos, os arqueólogos, eles buscam informações, né, sobre o nosso passado histórico, né?
Mas é muita teoria, assim, não tem muita confirmação, como o Yuval diz, né? Mas acredita-se que até os 70 mil anos atrás, eles eram residentes da África, e aí, por volta de 70 mil anos atrás, eles saem da África para começar a desbravar o mundo, né? E aí a gente tem uma coisa que o Yuval traz, que para mim foi muito incrível, assim, de perceber, que é quanto a ficção une pessoas. E o Yuval vai dizer o quê? Que o Estado, a cultura e a religião são invenções, né? Os regimes políticos também são criações para deter um povo, para unir um povo, para conter um povo. Então tudo é criação, né? A nossa o que a gente entende, né? Na verdade, de cultura, que a gente entende de Estado e as religiões, elas têm um fundamento que é isso, né? Unir pessoas diversas, né? Então, às vezes, une um povo no sentido territorial, por exemplo, que é o de país, o de Estado, né? Então, temos pessoas nacionalistas, mas também une através da religião, né? Os cristãos, os católicos, os evangélicos. Então, isso tudo é uma construção, né? Uma ficção, na verdade, inventada pelo homem para unir essas pessoas. Por quê? Porque nesse primeiro período, né, que é a Revolução Cognitiva, esses neandertais, esses rudolfenses e esses Homo erectus, eles andavam em bando, mas em bando no máximo de centenas de indivíduos, né? Então eram bandos conhecidos como caçadores-coletores, né? Eles não tinham moradia fixa, né? Eles caçavam, coletavam, comiam e eles eram seres andarilhos mesmo, assim. Eles não tinham local fixo de moradia, nem esse senso de comunidade como a gente entende hoje. Então, o Yuval ele fala também sobre a criação de empresas, né, de empresas, marcas, como ficções jurídicas. Ele dá o exemplo da Peugeot, né, que a Peugeot foi desenvolvida por um homem, mas que quando esse homem falece, a criação da marca de pessoa jurídica, ela continua, né? Então é uma ficção mais voltada juridicamente para as empresas. E aí a gente tem ele desbrava bastante as ideias, as imagens, as fantasias que a gente tem na construção, né? E como essas construções de Estado, de cultura e de religião, elas modificam os nossos comportamentos sem sermos modificados geneticamente pelo ambiente, né? Por isso são entendidas como construções sociais. E aí, na segunda parte do livro, que ele vai falar da Revolução Agrícola, que é por volta dos últimos 10 mil anos, acredita-se, segundo pesquisas, e aí os homens começam a manipular plantas e animais, estabelecer moradia e acumular bens, o que até então essa teoria, né, esse modo de viver não existia. Então esses homens começam a acumular bens, e aí ele fala bastante que há um sucesso evolutivo contra um sofrimento individual. O que isso significa? Ao mesmo tempo que a sociedade começa a produzir mais, né, por isso chamado revolução agrícola, começa a produzir em maior escala plantas e tanto a questão dos animais, né, como carnívoros, né, a nossa sociedade se entende, o quanto isso não significa que as pessoas estão vivendo melhores, né? O individual, a pessoa como ser humano, muitas vezes ela não tinha e ainda não tem o que comer, mesmo nos dias de hoje, embora a produção tenha multiplicado, né, em não sei quantas milhões de vezes, mas isso não significa uma melhoria da vida individual, né? Então, é mais coletivamente, pensando num todo, né? As pessoas, teoricamente, teriam mais fartura, mais opções de alimentos, mas o Yuval, ele vai desmistificando isso, dizendo que os caçadores-coletores se alimentavam com muito mais variedade do que na Revolução Agrícola, né? Então, é muito interessante observar isso, e ele fala assim de forma muito completa,
e não fica um texto arrastado, isso que eu achei muito interessante, assim, livros de história, de passado, normalmente, a gente tem uma dificuldade, eu pelo menos tenho uma dificuldade, assim, eu acho que às vezes o livro tem muitos nomes, muitas datas, muitas coisas, referências que a gente acaba se perdendo, a leitura fica um pouco lenta, mas no caso do Yuval, ele conseguiu fazer um trabalho, assim, para atrelar cada um dos assuntos que ele traz, então é muito legal. E aí ele vai falando um pouco da ganância, da alienação, dos códigos sociais que são criados, né? Aí ele fala de um rei, Hammurabi, que fez um código de ética na época, né? Na página 112, para quem quiser saber, né? Eu vou dar referências de página quando eu tiver marcado, que eram assim, as leis eram diferentes para seres considerados superiores, para seres considerados comuns e para os escravos, né? Então, até as leis, os crimes, as punições eram diferentes para esses três grupos de pessoas, né? Então, ele se achava um rei muito justo, mas que de justiça, conforme a gente vai lendo as leis da época, a gente vê que de justiça não tem nada. E é muito interessante assim ver como a violência e a fé elas sustentam a ordem imaginada, né? Então, quando eu quero que um povo siga minhas orientações, eu tenho dois caminhos, né? A violência e a fé, para que essas pessoas estejam sob o meu domínio, o meu poder. E aí ele fala também de Deus, de honra, de pátria, de coragem, de dinheiro, né? Então, assim, é muito completinho, vale muito a pena ler esse livro. Eu vou falar isso algumas vezes, acho, no decorrer. Tá? E aí a gente vai para a parte 3, que é a unificação da humanidade, né? Que é de 1500 a 1900. Quando os territórios começam a ser invadidos ou descobertos, né, pela Europa, desculpa. E aí a gente tem o mundo material, né, a realidade, os desejos. E aí ele retrata bem isso, como tudo é construção social, até a sensação de território, de país, né? Quando a América é descoberta, né, e eles dividem por capitanias, e aí o como isso se constrói, ele fala bastante das comunidades indígenas, tanto aqui no Brasil quanto na América do Norte, nos Estados Unidos. E aí ele vai tratar de assuntos importantíssimos como escravidão e sexismo, tá? Então, assim, ele fala de conceitos, mitos e leis. E aí ele diz algumas coisas que para mim são muito fortes, que a biologia permite, a cultura proíbe. Tudo que é possível é natural. Isso na página 155. E aí a gente começa a entender um pouco mesmo, né, como a nossa história ela é construída através de mitos, através da religião também, da Bíblia, que é usada para ou da cultura para proibir atos, pensamentos, atitudes que biologicamente são naturais. E aí ele, por isso que ele usa isso, né? Tudo que é possível é natural. E aí ele fala um pouco também da homossexualidade, né? Nessa proibição cultural que biologicamente ela não existe, né? A homossexualidade entre os animais é comum, é natural, então é muito legal assim a forma como ele aborda todos os temas de maneira clara. E aí ele fala um pouco da teologia cristã, ele fala de identidade de gênero, que eu achei muito legal, né? Ele traz uma foto do Luiz XIV e do Barack Obama e como a masculinidade, a gente vê essas duas fotos entre os dois seres que em suas épocas, né? O Barack Obama hoje é um exemplo de homem e o Luiz XIV também era um exemplo de homem na sua época. Só que o Luiz XIV, na sua época, ele usava peruca, ele usava salto, ele usava maquiagem, ele usava, enfim, apetrechos, roupas muito bufantes, né? E isso era considerado masculinidade naquela época. Então, assim, os exemplos que ele traz permitem que a gente perceba o que ele quer passar. Isso é muito importante, tá? E aí ele fala uma outra questão, assim, que para mim deu um bug na minha cabeça, que é o conceito de liberdade e igualdade. O como a gente não consegue ter esses dois conceitos juntos. A gente não consegue ser livre para fazer o que a gente quer, para realizar nossos desejos, nossas vontades, e ao mesmo tempo pregar a igualdade entre todos os seres.
E aí ele desmistifica bastante isso, e aí me deu uma certa angústia pensar, né? Ele fala bastante também dos regimes políticos, que também me deu bastante angústia em pensar. Ele retrata tanto o nazismo, como o comunismo, como o capitalismo, como religiões, né? E aí a gente para pensar e faz total sentido o que ele diz. Tá? E aí ele aborda todas as religiões, que na época eram poli e hoje são monoteístas. Monoteístas, isso. E aí ele fala de guerras também, ele fala da humanidade, do humanismo, e aí ele fala da ciência de Darwin também. E aí ele dá um outro exemplo muito legal, assim, como a gente não consegue prever algumas coisas. Ele fala da ciência como, por exemplo, usando o clima, que é o caos 1, e o mercado, que é o caos 2. O clima, se a gente consegue prever, por exemplo, amanhã vai estar 32 graus, os meteorologistas conseguem prever isso. Mas o mercado, ele não é previsível. Por quê? Porque se hoje algum estudioso, os pesquisadores de mercado, disserem, olha, amanhã o petróleo vai aumentar para, não sei, R$ 300. O que isso faz? E aí ele usa esse exemplo para explicar que aí todas as pessoas comprariam o petróleo hoje, antes, né, do aumento, e o quanto isso desregularia o mercado, e aí não teria esse aumento de preço amanhã, né? Na verdade, teria uma falta de oferta. Então, assim, é muito legal a forma como ele trata os assuntos. Ele fala sobre a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, e o que a gente sempre considerou, pelo menos no Ocidente, sim, a gente sempre ouviu falar muito bem, ele diz até onde isso traz felicidade, até onde isso traz realmente evolução, né, transformar homens em máquinas. Ele fala do surgimento das armas, né, como forma de poder e de conter uma sociedade, um povo, de dominação. Ele, é óbvio, retrata sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? E aí a gente chega na parte 4, né, que é a bomba atômica, que foi em 1945, né, quando os Estados Unidos jogam bomba atômica em Nagasaki e no Japão, e aí a gente tem realmente um poder de ciência, a ciência sendo usada como forma de destruição, né? Pelo menos é assim que eu enxergo, né? E aí a gente tem muito isso no decorrer do livro, assim, de pensar até onde a ciência, a pesquisa científica, ela está nos guiando para o bem da humanidade, para o progresso, ou para o mal e para a destruição mesmo, tanto da natureza quanto dos seres humanos, né? Então, aí ele fala sobre a produção, a energia, a população, o quanto isso afeta e o quanto isso é aumentado, né? Após 1945, e aí ele exemplifica bem, ele fala que a produção aumentou em 240 vezes, produção de itens de consumo, de alimentos, a energia aumentou 115 vezes, a produção de energia e o consumo de energia, né, aumentou 115 vezes, enquanto a população aumentou apenas 14 vezes, né? O que isso diz sobre nós? Isso diz que nós estamos consumindo mais, produzindo, comprando mais, mas até onde isso traz realmente felicidade e progresso. Aí ele fala da tecnologia, dos recursos, da pesquisa, do poder, ele fala de Newton também, aí ele fala de energia, aí ele fala de veganismo, né? E o quanto o veganismo existe hoje como se fosse uma contraposição da obesidade, do consumismo, que antigamente isso não existia. E aí ele dá um exemplo que para o capitalismo é ótimo isso, por quê? Porque as pessoas consomem mais, né, consomem mais alimentos, principalmente fast foods, alimentos congelados, enfim, que não são saudáveis, né? Então elas consomem mais, e aí depois elas têm que se submeter a dietas para entrar num padrão, né? E aí nessa dieta elas também vão consumir, né? Ou
medicamentos ou alimentos próprios, enfim. Então, para o capitalismo é ótimo isso, porque as pessoas, na verdade, elas consomem duas vezes, né? E aí ele fala que nenhum conceito, ideia ou teoria é sagrado e inquestionável, na página 261, que eu achei bastante legal também. Aí ele vai falar do projeto Gilgamesh, que para ele é o mais importante da história do mundo, que é basicamente a mortalidade do homem, do Homo sapiens, né? É o homem vencendo a morte. E aí eu me lembro de José Saramago e as intermitências da morte, e o quanto a gente às vezes deseja coisas que na verdade a gente não sabe como vai ser se esse desejo se concretizar, né? A gente às vezes almeja coisas que podem ser ruins para nós, enquanto sociedade mesmo. E aí ele fala de avanços na saúde, de conhecimentos, e aí ele fala de complexo militar, industrial e científico, o quanto esses três, né, seguem lado a lado, o quanto as pesquisas científicas são patrocinadas por pessoas, por empresas, por entidades, visando suas próprias questões, né, o quanto existe aí, e aí a gente pode até falar da mídia também, né, que não existe uma imparcialidade, então até na ciência essa imparcialidade ela não existe, porque eles buscam os seus próprios as suas próprias questões, o que é importante para ele, né? Então, no caso, o lucro, mas também o poder, né? O poder civil, o poder militar, o quanto a ciência às vezes ela está submersa de questões que a gente não tem controle, sim. E aí ele dá exemplos, inclusive, assim, por exemplo, se, se for inventar uma vacina que tire o sofrimento das vacas, ou for inventar uma vacina que aumente a produção de leite das vacas, o que o capitalismo escolheria, né? Quem patrocinaria, assim, a ciência seguiria qual caminho? Porque a ciência precisa de patrocínio. Então, os latifundiários nesse mercado gigante, eles apoiariam qual pesquisa, né? O do aumento da produção de leite, porque o capitalismo não está preocupado com o sofrimento das vacas. Esse é um dos exemplos, assim, tem milhões, eu lembrei desse agora. Então, assim, é muito legal a forma que ele aborda e que ele vai exemplificando mesmo. Ele fala de países, ele fala de raças, ele fala do preconceito que existe culturalmente hoje, que antigamente as pessoas falavam, está no sangue, para serem preconceituosas. E hoje as pessoas falam, está na cultura, né? É cultural, é dele, é cultural. Como forma mesmo de xenofobia. E aí ele fala de empreendedorismo, liberalismo, lucro, produção, livre mercado. E aí ele fala, né, ele usa até o slogan, né, ricos invista, pobres consumam, comprem, né? E que a nossa sociedade ela é fundada nisso mesmo, né? E aí ele fala de ecologia, recursos, e aí ele fala do conceito de felicidade novamente, que antigamente, antes, né, da Revolução Agrícola, até a Revolução Agrícola, acredito eu, o conceito de felicidade era baseado, tinham dois pilares, que era a família do indivíduo e a comunidade, né, aquela comunidade em que ele estava inserido. E aí, quando o Estado entra, né, esse indivíduo ele não precisa mais do apoio da família para sobreviver, né? Ele está no mundo capitalista, onde o Estado fornece para ele, teoricamente, material, né, para sobrevivência, então ele não depende mais da aprovação da família e da comunidade, ele depende do Estado, da lei, né, e do capitalismo. E aí ele fala sobre família, comunidade, dinheiro e saúde, né? Hoje em dia as pessoas, os dois pilares é dinheiro e saúde para a maioria do Ocidente. E aí ele fala de crescimento e progresso como com conceitos e fraudes, né, que eu já até falei um pouquinho aqui para vocês. Ele fala bastante da desigualdade social, que eu também falei no comecinho para vocês, né, que maior abundância no geral não significa maior abundância no privado, no individual, no familiar, né? Muitas pessoas com muito, não, poucas pessoas com muito e muitas pessoas com pouco. E aí ele fala sobre hipóteses do futuro, que essa já é a parte final, né?
ele fala o que queremos querer, o que devemos querer, né? Ele fala de avanços, de ética. Por quê? Porque tem muitos estudos, como a engenharia biológica, ciborgues, computadores, querendo aí manusear e modificar o ser humano, sapiens, criar robôs com inteligência, com vida própria, onde os humanos seriam meio que descartáveis, substituídos, né, por uma máquina, por um computador, pelos ciborgues. No Japão já é feito bastante isso, né? E ele fala um pouco de ética, assim, de limite, né? Até onde é viável isso, até onde é ético, até onde é progresso. E ele fala de Estado e mercado, né? E ele fala de projetos de 2015, que é quando ele escreveu o livro. E aí ele fala do conforto e divertimento como bases da nossa sociedade capitalista agora, atual, né? A gente busca conforto e divertimento, mas ao mesmo tempo a gente tem uma irresponsabilidade e uma insatisfação. Então, por mais que a gente tenha, a gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer mais, né? Por mais luxo que se tenha, por mais modernidade, por mais tecnologia que os indivíduos tenham, isso não traz de fato felicidade, sensação de bem-estar. E aí a gente fica pensando muito nos caçadores-coletores, lá de 150 mil anos atrás. Nós somos mais felizes que ele? Realmente não sei. Então, assim, é um livro maravilhoso, tá? Esse foi o trechinho, assim, os trechinhos que eu achei mais importante trazer para vocês, mas eu espero muito que vocês possam ler essa obra, tá? Às vezes a Amazon faz promoção em e-book desse livro, então quem puder ler vale muito a pena, ele é muito completo, ele faz a gente, assim, pensar muitas coisas, para além do que a gente está acostumado a enxergar. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu volto na semana que vem, na segunda. E aí eu vou deixar como sugestão para vocês me ajudarem a escolher. Eu tenho 3 pautas que eu quero trazer, né? E aí, qual vocês preferem ver primeiro? Eu queria falar da experiência que eu estou tendo em ler um audiolivro, um audiobook. E eu estou lendo O Buraco da Agulha, do Ken Follett. E aí, se vocês tiverem interesse de saber como está sendo a minha experiência, deixem aí nos comentários. Aí tem uma outra pauta, essa pauta ela já está pronta, que eu quero muito trazer para vocês, não sei quando, mas em breve, que é livros de mulheres não ficção, né? Livros que eu li este ano, do ano passado para esse ano, que retrata a mulher, que retrata o feminismo, a mulher mesmo, questões, né, femininas, livros de não ficção, livros muito conhecidos, né, e que, assim, abrem nossa mente mesmo, foram livros muito importantes que eu li no último ano, sobre o ser mulher, né, nessa sociedade. E aí o terceiro é autoras preferidas, que eu tinha dito que eu ia trazer, não falei quando, que é a da Emily Giffin, que é uma das minhas autoras preferidas. Então deixa aí nos comentários o que vocês preferem, e aí eu volto na segunda que vem com mais vídeo, tá bom? Beijo, tchau!